Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí mais uma vez, a glória do Senhor Jesus, com mais um programa Jesus, a verdade que liberta. Graças a Deus que Deus tem nos dado essa liberdade, né? Tem dado essa oportunidade de pregar o Evangelho, de ouvir o Evangelho, porque quem lê a Bíblia, né? Que vive o Evangelho, que lê Bíblia e sempre obedece, procura obedecer, é o que prega também, né? Então, nós pregamos e ouvimos, e lemos, e vivemos, né? Eu sei que isso está um pouco assim, difícil hoje, nos dias de hoje, né? Que é muitos querendo mudar o Evangelho, que é claro que não muda, né? Deus jamais vai mudar um tio ou um Jota, disse Jesus. Mas os homens procuram mudar isso aí, pregar de uma forma diferente, humanizar o Evangelho. É complicado isso aí. Tornar carnal o Evangelho, terreno. E não é, nunca vai ser, não adianta. Embora você só tem prejuízo, só se perde, só leva desvantagem aquele que acredita nisso, né? Você tem que acreditar no Evangelho genuíno, verdadeiro, se esforçar em transformar, né, a tua vida num soldado de Cristo, num novo homem, uma nova criatura, no herdeiro do reino do céu. Então essa transformação tem que existir, você tem que lutar. O pouco que transformar, manter-se transformado. Isso aí é que é o difícil, como o apóstolo Paulo diz, que quem está em pé se segure, procure se manter de pé, porque para que não caia, né? Então é aquela coisa, eu construí a casinha, está faltando um acabamento, umas coisas ainda, uma instalação e tudo, mas vamos segurar ao menos o que já está feito, para não cair no chão, né? Então é assim, eu acho que aqui e ali você compra uma lâmpada, compra um pedacinho de fio, liga uma tomada, e você vai ajeitando, daqui a pouco a casa está feita, né? Agora você fazer mal feito o negócio, ainda cai na tua costa ainda, né? Então é complicado isso aí. O Evangelho não tem essas emendas, não. A gente tem que cair na realidade. Então Jesus, ele mesmo disse nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, ou se esfriarão, né? Então, isso nós estamos vivendo essa realidade aí. Por se multiplicar a iniquidade. O que é isso? É uma disponibilidade ao pecado. A iniquidade é exatamente, o apóstolo João diz na sua carta, que a iniquidade é pecado. É exatamente porque você está disposto, você está incentivando, você é a favor do Evangelho, ou seja, do pecado. Então é assim, sabe aquela disponibilidade, a concordância, o desejo de pecar, ainda que você não esteja fazendo errado, mas você já está todo disponível a pecar. Então, você corre atrás disso, você corre atrás do pecado. Você quer fazer, quer pecar. Então, é o que foi tirado de Isaías, né? Quando foi tocado ali com a brasa do altar, nos lábios dele, foi tirada a iniquidade. Então, o que é isso? Foi tirado o desejo de pecar. Um desejo de amar o mundo. É isso aí. É as coisas mundanas, terrenas, você se apegar a isso tudo aí. Então, a iniquidade é mais ou menos isso aí, quando você troca as coisas do céu pela da terra, né? Então, nós temos que lutar contra, né, a iniquidade, as concupiscências, que é os desejos carnal, né, essas coisas que o mundo oferece aí de forma ilícita, que Deus não concorda. Então nós vamos ter que lutar até o final, irmão, assim. E hoje você sabe que no meio de muitos que estão fazendo isso, fica mais difícil de você resistir.
Porque vão te chamar de louquinho, de doido, de fanático, de não sei o que lá, E aí você vai ouvir muita coisa, né? De muita gente errada. As coisas erradas. E Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Você às vezes está indo até numa situação boa, está indo por um caminho bom. Você começa a ouvir conselho para conversar com pessoas erradas e você começa a mudar de ideia. Né? Então é por isso que no Salmo 1, versículo 1, diz que é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do exemplo, porque você começa a ouvir conselho errado, você começa a mudar, ser ímpio também. Então não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, você sai desse tipo de coisa. Né? Então é preciso isso aí. Eu quero aqui ler a palavra de Deus, que encontramos aqui em 1 Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e o versículo 16. Aqui o versículo 16, um versículo chave aqui, que Paulo nos chama a atenção para fazer como ele fazia, né? Então, chamando a atenção dos coríntios, mas a nós também, claro. Então diz aqui, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Olha, eu estou chamando a atenção de vocês para que vocês sejam meus imitadores. E olha que quem prega o Evangelho, ele tem essa responsabilidade de representar Jesus. Né? Representar o reino. O que é o reino? Eu tenho que saber o que é isso para não poder pregar para as pessoas. Eu tenho que aprender isso aí, eu tenho que me esforçar em buscar no próprio Deus para mim dizer para as pessoas, e essas pessoas me imitar, essas pessoas aprender comigo. Então, veja que o apóstolo Pedro diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes do Senhor Jesus, né? Daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Daquele que nos ensina o que é luz, nos ensina o que é vida. Daquele que nos ensina a palavra genuína e verdadeira, a verdade que salva. Então eu tenho que anunciar. Saiba que todos nós, quando aceitamos Jesus como Salvador, nós temos essa responsabilidade. Jesus disse para os discípulos dele, está escrito nos evangelhos, todos os evangelhos estão dizendo que Jesus falou para a gente pregar o evangelho às nações, ensinando as palavras que ele falou. E batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outra parte ele diz que tem que pregar a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê é condenado. E você vê que ele dá poder para isso, né? Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E vocês vão pregar o evangelho e meu nome expulsarão demônio, curarão, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e curarão, vai dizendo aí. Ou seja, você está com essa responsabilidade se você acredita. Então quando você se torna um filho de Deus, um defensor do reino, né, você se torna aí essa geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Você tem essa responsabilidade de anunciar Jesus, anunciar o evangelho para outras pessoas. Então eu não posso, se eu fui chamado, né, se eu aceitei esse evangelho, eu não posso mudar isso aí. Eu tenho que continuar pregando esse evangelho genuíno, verdadeiro, né? Então, aqui o versículo 16 diz, Paulo nos chamando a atenção para ser imitador dele, né? Fazer da mesma maneira que ele fazia, né? Então,
Aí quando nós vamos para o versículo primeiro, é um versículo que eu sempre falo aqui, ligado ao versículo 2. Os dois versículos, muito importantes, como toda a Bíblia é importante, mas veja o que Paulo diz aqui nesse versículo primeiro do capítulo 4 de 1 aos Coríntios. Diz que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Então, que os homens venham nos considerar como um porta-voz do Senhor, como aí um embaixador do Senhor, uma pessoa que traz um recado de Deus, um conselho de Deus, a salvação do Senhor, os mistérios do céu, do reino de Deus, de maneira que seja compreensível isso, né? Você aceite, você acredite, e assim você seja beneficiado por esse evangelho, ministro e dispenseiro. Então, um ministro diz aquilo que o seu governador manda dizer, né? O seu presidente. Então, também os mistérios é um depósito de mistério que você vai ser um distribuidor, né? Você vai distribuir, você vai abastecer as outras pessoas com esse mistério do céu. Dispenseiro dos mistérios de Deus. Então entenda, a responsabilidade é imensa, né, daquele que prega o evangelho, né, para que não venha dizer aquilo que Deus não disse. Não venha dar um mistério aí que seja da parte maligna, né? Quando você vai ver esse mundo espiritual, se você entrega o teu espírito ao Espírito de Deus, ao Evangelho, claro, é por aí que você vai achar a entrega certa, corretamente, cultuar Deus corretamente, buscar em Deus esse mistério, esse entendimento, a verdade. É pela verdade que você conhece a verdade, né? É claro, é desse Deus que nós vamos nos encher de poder, né? De graça, de armaduras de Deus para lutar no mundo espiritual contra o mal. Mas se você vacilar, você pode ser enganado pelo inimigo. Porque quando você está na palavra, o inimigo não tem poder contra a palavra. Mas se você sai da palavra, de alguma forma, você quer dar uma ajudinha, de alguma forma você quer pegar um caminhozinho mais largo, uma mentirinha ali, um negócio, saindo fora da palavra, aí já é o inimigo que te usa, irmão. Já é os demônios, um espírito mau. E aí você já, além de você perder a tua própria vida, você já vai transmitindo para essas pessoas uma coisa maligna, né? Ou seja, em vez de você dar um remédio para curar essa pessoa, você dá um veneno para acabar de matar. É complicado isso aí. Então veja que ele diz aqui que os homens nos considerem dessa forma, né, como ministro de Cristo e dispenseiro do ministério de Deus, mas aí é que vem a cobrança agora. Como você deve ser para que as pessoas venham considerar assim. Aí ele diz no 2, além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Se ache fiel. Fiel a quê? A palavra, ao evangelho. Não pode ser infiel. Exatamente o que eu estou dizendo. Não pode pegar alguma coisinha de homem aí, alguma coisinha fora do evangelho, para passar para as pessoas como evangelho. Para passar para as pessoas como palavra de Deus, sendo palavra de homem. Então veja aí que requer-se, além disso, requer-se, tem uma cobrança desses dispenseiros, desses ministros, desse dispenseiro. Deus requer dele, cobra dele, que ele se ache fiel ao evangelho.
Então eu necessito, eu tenho um dever de ser fiel à palavra. Para que Deus me aprove, continue me aprovando, eu continue salvo em Cristo e aqueles que me ouvem ser salvos também. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, aplica-te nisso, te esforça nisso, para que, fazendo assim, tanto salvarás a ti mesmo como os outros que te ouvem. Então ele pedindo para a Timóteo, ele ser ali um crente fiel, verdadeiro, né? Usar o dom que foi dado a ele, de maneira que buscasse a doutrina verdadeira, pregasse o que é verdade. E ele mandou que ele se esforçasse nisso aí, para que ele pudesse se salvar e salvar os outros que ouvissem ele. A mesma coisa aqui. Então veja aí que tem essa cobrança da parte do Senhor. Requer dele que ele seja fiel, né? Então, aí vem o versículo 3. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juiz humano. Nem eu também, ou seja, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Então veja aqui que ele diz, eu não estou preocupado, né, de ser julgado aí por algum juiz humano, né, mas nem eu mesmo a mim mesmo me julgo. Então veja que você tem que andar conforme a palavra. Paulo está dizendo aqui, todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por algum juiz humano. Nem eu tão pouco a mim mesmo me julgo. Então veja que é uma coisa assim que ele está dizendo, que aqui não entra juízo humano. Nem eu mesmo posso julgar eu no sentido, eu tenho que ir para a palavra. Então, quando eu falo assim de juízo na palavra, de a maneira como Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11, que você vai ver ali, o versículo 23, que ele diz que aprendeu do Senhor, e eu também vos ensinei, ele diz. Então ele vai, no versículo 28, ele diz que o homem tem que se examinar a si mesmo, né? Sempre a gente faz essa leitura ali para a Santa Ceia, eu tenho que examinar a mim mesmo, mas pela palavra, eu aplicar a palavra em mim para ver como é que eu estou. Então, quando chega ali no versículo 30, 31, ele fala ali a respeito de se eu julgar a mim mesmo, eu não sou julgado. Então já estamos aqui pertinho mesmo, no 4, vamos aqui no 11, né? Só para inteirar aqui a coisa direitinho. Quando ele diz aqui no versículo 23, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, né? Então ele não recebeu de um homem não aí qualquer, não, foi de próprio Jesus, né? Aí ele prossegue aqui, só para concluir o versículo, ele diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Aí ele prossegue aqui, mas isso aqui não importa muito. Mas aqui no versículo 28, ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ou seja, se encaixa aqui na mesa do Senhor. Você seja participante da mesa do Senhor, seja participante do corpo de Cristo, seja participante da igreja do Senhor. Quando eu me examino a mim mesmo, eu preciso colocar a palavra para me julgar, né? Não é eu que me julgo.
Então é por isso que ele diz, eu não estou nem aí com o juízo humano, se alguém me julga, lá no versículo 3 ali do capítulo 4, quando ele diz que ele não está preocupado com o juízo humano, e nem ele mesmo julga ele. Porque não adianta o homem julgar a nós, mas a palavra sim. Então quando ele diz aqui, no versículo 31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então veja, quando eu julgo a mim mesmo, eu estou certo. Eu acho razão. Eu acho alguma... eu acho aí um apoio em mim mesmo. Eu acho aí uma espécie de justificação para mim mesmo, para mim me justificar e me tapear e ficar certo. Agora, quando eu me coloco à disposição da palavra, aí vai sair a razão, vai sair o certo, vai sair o que é verdadeiro, vai sair o que produz vida, vai sair o que é justo. Quando eu me coloco diante da palavra. Então veja aqui o versículo 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então veja, quando eu me coloco diante da palavra, a palavra me julga. É isso aqui que está dizendo. O Senhor é a palavra. Quando somos repreendidos, mas quando somos julgados, ou seja, quando eu me disponibilizo a ser julgado pela palavra, eu sou repreendido pelo Senhor, pela palavra. Para quê? Para não ser condenado junto com o mundo. Então veja que, por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, que homem, pouco me importa de homem me julgar, porque ele não sabe de nada, ele não pode nada. Ele julga, mas ele não pode salvar, nem livrar, nem salvar minha alma. E nem eu, tão pouco, eu mesmo me julgo. Porque não adianta eu julgar por mim mesmo, eu não sou julgado. Agora, quando a palavra me julga, aí eu saio. Se eu aceitar a correção, eu saio justificado, ensinado, eu aprendo, de alguma forma, eu me salvo, eu me santifico, eu me lavo. É isso aí. Hebreus capítulo 12 e o versículo 11 diz que a correção no presente não parece ser de gozo, mas sim de tristeza. Porque vai fora do meu alcance, vai fora dos meus projetos, sai fora da minha vontade, sai fora dos meus pensamentos, da maneira que eu queria que acontecesse. Quando somos a correção, quando somos corrigidos, nós achamos ruim. Porque sempre vem fora do projeto do homem. Então, quando somos... a correção no presente não parece ser de gozo, mas sim de tristeza, diz lá em Hebreus 12, 11. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça, se nós nos exercitarmos por ela. Então significa que quando o Senhor te corrige, te chama a atenção, a palavra, você permite a palavra te julgar, te chama a atenção, te corrige, e se você aceitar isso, vai produzir um fruto pacífico de justiça. Você vai ser justificado por Deus. Você vai ser corrigido e você vai ficar, vai se santificar, né? Você vai ser lavado, vai ser santificado e justificado. Então, um fruto pacífico de justiça, se nós nos exercitarmos, se você permitir que essa correção venha te exercitar. Ou seja, eu
você é exercitado pela correção do Senhor, né? Então veja, aí ele vai no versículo 4, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Tá vendo aqui? Então veja, ele mesmo não se sentindo culpado de nada, ele olha mesmo para a palavra até e vê que está correto, mas mesmo assim ele não pode dizer que está justificado, ele tem que querer mais, sempre querer mais. Sabe aquela coisa de você se acomodar? Ah, eu estou crente demais, não tem isso aí. Mesma coisa de um profissional, sou profissional o suficiente que não preciso melhorar. Precisa sim. Sempre nós estamos aprendendo alguma coisa a mais. Então, do mesmo jeito é na palavra de Deus, irmão. É um crente. Ele nunca chega no topo. Ele tem que estar sempre aprendendo mais. É isso que Paulo está dizendo, né? Porque em nada me sinto culpado, né? Mas nem por isso me considero justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Então, é a própria palavra que julga, né? E vai sempre, sabe aquela coisa de santificação? Vai andando, vai ficando mais santo. É exatamente isso, você vai aprendendo, se livrar, se afastar do pecado. Santificação, santificação, santificação. É isso aí. Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. O que está dizendo? Seguir a palavra, o Senhor Jesus, que é o príncipe da paz, com todos que estão seguindo, né? E a santificação, a aproximação dele todos os dias, sem a qual ninguém verá. Aí ele diz aqui no versículo 4, 1 Coríntios 4, versículo 5. Eu falei o 4, capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Aí aquela coisa, hoje nós estamos vivendo um tempo que sempre aconteceu isso também, mas eu acho que não como hoje. Hoje está terrível. Essa coisa de, você não pode julgar. Quem é tu para julgar? E Paulo fala isso, está falando aqui também, que a gente não deve julgar antes de tempo. Mas é aquela questão. É quando uma coisa fica, como está dizendo, um desígnio. Ou quando uma coisa não dá de entender, é um mistério. Quando uma pessoa não sabe, uma pessoa está ignorante na coisa. Mas as pessoas ficam dizendo que é ministro de Cristo, que é dispenseiro dos mistérios de Deus, que é um pregador do Evangelho, que é crente, fazendo as coisas totalmente contra a Bíblia. Aí não, irmão, não tem nem julgamento. É falta de caráter mesmo da pessoa que a gente tem que dizer para ele que está errado. Se eu estou dizendo que uma pessoa está fazendo uma coisa errada e eu consigo provar isso que é mesmo, eu não estou julgando não, estou dizendo para ele que ele está errado. Então as pessoas, já até aconteceu comigo de eu dizer coisas assim para as pessoas. Digo, rapaz, como é que tu faz esse negócio? Tu é assim? Aí ele diz, rapaz, não, tu fica me julgando não, tu é dizendo que tu faz. Não, estou falando a verdade.
Então julgar, irmão, é uma coisa quando você não sabe. Entenda. É uma coisa que você está dizendo, mas pode não ser verdade o que tu está dizendo. Ah, agora aí é julgamento. Agora quando é realidade, você lutar pelo evangelho como Paulo lutava, o Paulo batalhava contra as heresias, os hereges, as pessoas que queriam transtornar o evangelho, como ele diz aos Gálatas, que ele estava ali já pegando outro caminho. Aí ele diz, para onde é que vocês vão? Eu quero, como é que vocês estão mudando do evangelho que levou vocês a Cristo para outro evangelho que não é o evangelho? Que história é essa aí? Então isso não é julgamento. Isso aí é combate. É combater a heresia. É combater o veneno que vem para matar. De forma a matar aquele que não sabe se é veneno. Tá entendendo, irmão? Porque a heresia, você vai ensinar as pessoas que não sabem o que é o evangelho. Você vai ensinar errado. E essas pessoas, em vez de se salvar, estão sendo condenadas. É como fica mais claro desse jeito. Em vez de pensando que está comendo vida, está comendo morte. Pensando que está ingerindo um remédio para se sair, para viver, ele está ingerindo um veneno para morrer. Então isso, quem combate isso não é julgamento, não. Aí às vezes as pessoas estão falando aí, a pessoa totalmente fora da Bíblia, vivendo uma vida dissoluta, uma vida mundana, vivendo uma vontade própria, uma concupiscência, um desejo carnal, e a gente, ele fica irado com quem prega o evangelho que está contra a vida dele. Rapaz, só isso desconsidera, irmão. Está querendo ir para o inferno, mas vai só. Não fique querendo que os outros vá. Então, se não acredita na Bíblia, pois considera nós como maluco, doido. Deixa doido, ninguém vai trocar. Se trocar por doido, não. Então entenda. Isso é para o evangelho, é para quem quer se salvar. Se eu não quero, eu saio fora. Então a pessoa considera que o que ele está fazendo, Deus está aprovando, pois considere para lá. Mas está fora da Bíblia, está fora mesmo. Deus não aceita. Então não adianta. Aí isso aí não é julgamento, não. Você pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, você está pregando a palavra de Deus, não é a tua, não. Você não está julgando ninguém, não. Então entenda. Assim como a palavra de Deus, ao de homem, não pode salvar, não pode também condenar. Palavra de homem. Agora a de Deus, ela julga e condena e salva. É isso aí tudinho. Então veja que às vezes a gente vê aí o evangelho fraco, que não é o evangelho, né? Porque o evangelho é poder de Deus. Mas a gente vê pessoas pregando aí o evangelho, dizendo que é Deus que está dizendo, que as pessoas podem fazer o que quiser. Ah, Deus não julga, que Deus é bom. Não existe, a palavra é para você obedecer. Se não obedecer, está julgado já. Jesus falou isso aí, irmão. Ele disse, eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas a palavra que eu prego, essa condena, essa julga, condena. Então veja que nós temos que viver a palavra se quiser se salvar. Então ela veio para julgar mesmo, né? Por isso que Jesus disse, eu vou mandar outro Consolador, o Espírito da Verdade, que vai convencer o mundo, que é as pessoas, do pecado, da justiça e do juízo. Se você não for convencido pelo Espírito Santo, irmão, está condenado. Então, ele me convenceu não pecar, não errar, para não cair numa justiça que não tem escapatória, tem um juízo. Não tem como escapar. O ímpio não subsistirá ao juízo. Então,
Paulo diz aqui, né? Dizendo aqui que o Senhor, Ele vem esclarecer tudo, né? Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará luz. É exatamente, não fique enganado. Não fica nada encoberto. Ó, errou, tá aqui, ó. Tá aqui teu erro aqui. Trará a luz. Então, se não existisse erro, para que ter Bíblia? Para que ter Evangelho? Para que Jesus morreu na cruz? Não, irmão, besteira, não vamos conversar fiado, não. Aí ele diz, trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará o desígnio dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Aí quando fala assim, parece assim que é só coisa boa. Eita, aí Deus aí. Aquele pecador, aquele que fez tudo errado, vai ser louvado. O louvor, quando está dizendo, vai receber a justa retribuição. Vai trazer tudo à luz, que seja boa, que seja mal, como diz o Salomão, né? O rei Salomão, ali em Eclesiastes capítulo 12, o último versículo de Eclesiastes, né? Quando ele diz que Deus trará à tona tudo o que está encoberto, né? Que seja bom, que seja mal. Então você vai ser julgado pelas as obras que fez, né? Então veja aqui, ele prossegue aqui no versículo 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendas a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um e contra outro. Está vendo aí? Então, já pensou, porque Deus é justo, irmão, já pensou se Deus, a gente servisse ao Senhor e a gente fosse para o inferno e o que não serviu ir para o céu? Não existe no mundo, não. É para quem serve ao Senhor. Então, a gente, ele está dizendo para não ir além do que está escrito, porque se você for além, aí você vai fazer errado. Você vai ser injusto. Mas o que está escrito e acabou, está seguro, é isso mesmo. Pode afirmar, segurar, que é Deus falando. Então, aí ele prossegue aqui no versículo 7. Porque que diferença, ou seja, porque quem te diferença, e, ou seja, tu é diferente por quê? É isso aí que ele está dizendo. E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, porque te glorias, como se não houveras recebido? Ou seja, que diferença tu faz dos outros, das outras pessoas? O que tu tem que tu não recebeu? Por que tu é diferente? É isso aí que ele está perguntando, né? Então, por que te glorias, como que não tivesse recebido nada? Então veja aqui, aí ele diz aqui no versículo 8, já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e aprova a Deus reinasses, para que também nós reinássemos convosco. Então veja aqui que ele está dizendo, até tu vai reinar só, tu vai ser rico sozinho, tá rico, não precisa de nada, vai reinar sozinho, até que a gente torce aí que reinasse mesmo, para a gente reinar junto contigo. É isso que ele está dizendo, né? Mas veja aqui, por que Paulo está falando assim?
é para a gente não ir além do que está escrito, irmão. Para a gente não julgar por nós mesmos. Não fazer as coisas por conta própria. É isso aí. Ele está falando aqui exatamente para você saber que como tu recebeu o Evangelho, como eu falei já no início desse programa, quando você se converteu ao Evangelho, você acreditou no reino do céu, você recebe a incumbência aí de ser o ministro mesmo, de pregar essa palavra, de ensinar para os outros o que você aprendeu. Então é por isso que ele está dizendo, tu não pode se isolar e dizer que já está rico. Tu aprendeu de quem? Tu recebeu de quem? Vai ensinar os outros também, rapaz. Agora não vai além do que está escrito, né? Senão está errado. Aí diz no 9, porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois só somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Já pensou? Ou seja, porque às vezes não, os dias de hoje, parece que servir a Deus, o pessoal pegar um Deus, acho que é o Deus com Deus minúsculo, que ele dá glória a homem, entendeu? Ele investe na carne do homem, na festa, no forró, tudo que vem da parte terrena, aquela coisa que ele ofereceu para Cristo, né? Te dou os reinos da terra. Ó, tem bandeco aqui, comida boa, tem aqui os reinos da terra, eu te dou se tu me gloriar, me der glória. Então Jesus rejeitou, não sou da terra, não quero conversa com terra não. Então nós, irmão, jamais podemos receber essas glórias aí. Aí as pessoas estão servindo um Deus que ele dá glória a homem. Ele investe em carne de homem, em vontade de homem, em concupiscência de homem, né? Faz as vontades dos homens. E isso não é o Deus da Bíblia. Não é. Pode ficar certo. Então, é por isso que Paulo diz aqui, vocês que estão achando que é assim, nós que somos verdadeiros, né? Os verdadeiros apóstolos, parece que Deus colocou nós como o último negócio aí. Aí ele começa a dizer como é um crente. Porque tenho para mim, que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por espetáculo, né? Como, cadê aqui? Nós, apóstolos, por últimos, como condenados, né? Condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Falou com tudo, né? Então falou aqui até dos anjos, né? Então veja aí que, aí ele diz no 10, nós somos loucos por amor de Cristo, vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. O que ele está dizendo? É o inverso. Deus, ele usa nós como uma ferramenta. Como que seja aí uma coisa que está se desgastando, uma ferramenta, para salvar outra parte. É isso aí. Nós lutamos, é isso que Paulo está dizendo. Nós somos entregues à morte por amor de vós. Nós, loucos, vocês sábios em Cristo. O que é isso? Nós passamos, o mundo tem nós como uns loucos, uns malucos, mas nós vamos pregando o evangelho para vocês e vocês vão ficando sábios. Agora, para o mundo, nós somos loucos. É isso que ele está dizendo. Não, por isso que é espetáculo para os homens. Os loucos. Mas vamos fazendo sábios, pessoas sábias, né? Na verdade, é um sábio que o mundo considera como louco.
né? Então por isso que ele diz, nós loucos e vocês sábios, nós fracos e vocês fortes, nós vocês ilustres, né? Como ele diz aqui, vocês ilustres e nós vis. Ou seja, nós vamos sendo usados como uma ferramenta, somos desprezados, mas nós vamos dando vida a vocês, né? Vocês estão sendo produzidos, vocês estão crescendo, estão ganhando vida, é isso aí. Então veja aqui, no versículo 11, até esta presente hora, sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. Ele começa a falar aqui do que é um crente, irmão, né? E o crente genuíno, porque o crente de hoje, a maioria, eu estou servindo a Deus aqui é para dançar forró, o negócio melhorar. Então, uma fumacinha, uma rodadinha, uns assovios, umas coisas. E aí ele acha que Deus está aprovando isso aí, ele está sendo... Aí você vê, tem crente aí que vai para o carnaval para ganhar gente para Jesus. Você já está no carnaval, já está desviado faz tempo. Muito tempo já desviado. Porque Deus nunca foi para a Síria, sei lá para os povos pagãos, para ganhar alma para Deus, não. Acaba que tem que vir de lá para cá, né? Então veja aí que é você que tem que abrir a porta. Você que tem que vir e abrir a porta. Aí Jesus entra. Versículo 12. Nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos, né? Então veja aqui que a coisa é séria, né? Versículo 13, somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. É fácil não, irmão. A coisa é... Versículo 14. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Ou seja, eu estou dizendo essas coisas aí, é para vocês ficarem com vergonha e achar que estão maltratando nós de alguma forma. Nós estamos sofrendo por amor de vocês. Não, mas é como um filho, eu estou defendendo meus filhos. É isso que ele está dizendo, né? Trabalhando mesmo para salvar vocês. Aí o versículo 15, porque ainda que estivesses 10.000 aios em Cristo, ou seja, 10.000 professores, mais ou menos isso aí, né? 10.000 professores em Cristo, ou seja, que ensina a Cristo, é isso aí, né? Não terias, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Gerei vocês. Então, eu não tenho muitos pais. É isso aí que ele está dizendo. E eu, pelo Evangelho, eu gerei vocês. Aí ele entra aqui no versículo 16 que eu li no início, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. É só fazer como eu estou fazendo, está tudo certinho. Então é assim que a gente deve ver um obreiro do Senhor. Ele vai transformando a vida das pessoas. Ele vai sofrendo por amor a Cristo. O Evangelho ele traz porta estreita, é batalha, é perseguição. Mas você vai salvando as almas, né? É um trabalhar
Você vê que você trabalha aqui no natural para se salvar e ajudar teus filhos, tua mãe, teus irmãos, teus parentes ali que estão perto de ti. Você vai trabalhando por isso aí, pelos teus filhos, tua esposa, teu marido, né? Então é um sofrimento ali para dar vida, para sobreviver humanamente. Do mesmo jeito é no mundo espiritual. É um trabalhar que você vai se esforçar para se salvar, se alimentar para sobreviver e alimentar aqueles que te ouvem, aqueles que estão se aproximando de você. Então assim você vai dando vida às pessoas também. Você paga um preço por isso, mas salva a alma. E quem salva a alma, sábio é. É isso aí, que Deus abençoe sua vida no nome do Senhor Jesus. Santo e maravilhoso Deus, muito obrigado, Jesus, por estarmos aqui com mais essa oportunidade de ouvir Tua palavra, de pregar Tua palavra. Meu Deus, isso para nós é motivo de alegria. Meu Deus, o Senhor venha salvar através dessa palavra, que as pessoas venham compreender que o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Senhor é o único mediador entre Deus e os homens, é com o Senhor que nós temos que tratar. Abençoa as pessoas, que eles possam compreender isso, entender que todo o poder está na Tua palavra e assim eles podem se armar para defender as suas próprias vidas com o Evangelho. Ajuda, abençoa, prospera, dá saúde e prosperidade a cada um, sabedoria e inteligência para entender o que é o reino do céu. Deus ajuda, abençoa, e em tudo, meu Senhor, nós damos graça, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus.